Olha, a gente está fazendo com muita alegria o contato com os senadores da República pelo estado do Rio Grande do Sul e nessa semana vamos falar com o senador pelo Partido dos Trabalhadores, senador Paulo Renato Paim. Muito bom dia, uma alegria falar com o amigo. Bom dia, Fernando, bom dia, Rio Grande, bom dia a todos que estão aí no estúdio da nossa Band. Senador, eu tenho conversado com seus colegas, falei nas semanas anteriores, senador Lazier, senador Reis, e eu sempre começo a entrevista perguntando, né, querendo saber como que é a visão do senador sobre a PEC da Previdência. Porém, me permito fazer um pouquinho diferente no seu caso, porque nós já sabemos, o senhor é contrário à PEC, o senhor tem feito reiteradas manifestações no sentido de que a reforma, se fosse feita, não deveria ser feita dessa forma. Então, o meu questionamento vai na seguinte via. Em 2017, foi feita uma CPI no Senado, que foi elaborada por técnicos, por operadores do direito, por economistas, enfim, sem nenhum caráter ideológico, sem nenhum viés dessa forma. Foi um documento que saiu dali de forma técnica, né? Então eu lhe pergunto, será que os senadores não vão olhar para esse próprio documento que eles próprios, os próprios senadores, a própria Casa Alta fez para avaliar de uma forma mais cuidadosa as mudanças que estão sendo tentadas com a possível aprovação da PEC 6 de 2019, senador? Primeiro dizer, Solano, Gaúcho, eu que estou aqui já há 33 anos, essa é a pior proposta de reforma da Previdência de todos os tempos. Eu não me lembro, nem na época da ditadura, uma proposta como essa que praticamente vai acabar com a Previdência. As aposentadorias especiais vão desaparecer, não adianta ele mexer naquela regra de ponto como mexeu de forma superficial. Calcule, se alguém vai se aposentar ainda, só como exemplo, né? Eu vou entrar na CPI em seguida, só esse exemplo. 40 anos de contribuição, vou pegar só 40 anos de contribuição, não vou nem pegar a idade, na verdade estão acabando com o tempo de contribuição. A média de emprego brasileiro é 5,1 mês por 12 meses. Mas eu vou já arredondar para 6, que seja 6 em 12. Para você ter 40 anos de contribuição, se é 6 meses em 12, você precisa ter 80 anos trabalhando. Começou a trabalhar com 20, só com 100. Com 100 anos de idade, que tu teria o princípio da integralidade. Ainda vai ser pela média. Não vai ser mais as 80 horas de contribuição, inclusive não será ainda a integralidade. Mas vamos assim, só dois exemplos, porque esse exemplo, digamos, ele mostra a realidade que todos perdem, da classe média para baixo, todos vão perder. Não adianta alguém ficar achando, não, porque eu não vou perder, porque todo mundo vai perder, em muito alguns casos, né? E esse cálculo que eu mostrei agora mostra que, na verdade, se o cara tem o objetivo de se aposentar, em princípio da integralidade, que não é uma integralidade, você começa a trabalhar com 20 anos, bom, quando chegar a 100 ele vai atingir esse objetivo. Sim. E nenhum fator vai ter mais, hein, para aqueles que vão entrar no sistema. Mas vamos pegar a CPI. A CPI, eu fui quem articulou, enfim, consegui lá mais de 60 assinaturas em 81, montamos a CPI, eu presidi a CPI, foram 6 meses de trabalho, Hélio José foi o relator. Resultado final, que nós chegamos à conclusão. Se fazer um encontro de contas, não tem déficit. Isso é uma briga que eu tenho quase que diariamente. Se pegar até 2015, deu mais ou menos um superávit de 50 bi por ano. De lá para frente, com a recessão, claro, ele começou a ser menor. Mas se você pegar aquele superávit daquele período e os 2016, 2017, que seja 2018, o chamado déficit, com certeza sobra bilhões. Mas vamos em frente, o resultado final. O que a CPI diz? Acabem com a apropriação indébita. É 30 bi por ano que aqueles que retiram do trabalhador, descontam, não repassam para a Previdência. Sonegação por ano, são dados da Receita. 600 bi, um pouquinho mais, estou diminuindo. 600 bi de sonegação. Sim. Por que não vou para cima do sonegador? Isso aí não é dívida a cobrar, não. Nada a ver com... Estou falando de sonegação, que se a Receita fosse efetivamente para cima. Eu sempre digo o exemplo. Se você não paga a luz, corta. Não paga a água, corta. Compre um carrinho e lhe tiro se você não paga, né?
compre um trator para trabalhar, enfim, na agricultura, lhe tiro. Agora, aquele que sonega não acontece, no geral, praticamente nada. Vamos pegar agora a dívida. Dívida com a União, que são grandes, não são pequenos. Eu não vou pegar só a Previdência. A Previdência hoje está em torno de 650, quase 700 bi. Mas conforme os profissionais da Receita, trabalham de 1,5 trilhão. 1,5 trilhão daqueles que devem. E não vem com aqueles discursos que eu digo para eles, não vem com VASP, Transbrasil, Varig, porque eu chamei lá os grandes sonegadores. Sim. Desde JBS aos grandes bancos. O que eles diziam? Devemos, não negamos, não pagamos, estamos brigando na justiça, esperando o perdão do Congresso. O que a gente diz? Acabem com os refis. Os refis são renegociações de dívida, o cara paga 2 meses, não paga mais, dali 2 ele faz outro refis, e lá na frente ele é perdoado. Em plena CPI, teve um banco que recebeu um perdão de dívida, para ter uma ideia, de 25 bilhões de reais. Nós mostramos, a CPI diz, resultado final, tem uma PEC casualmente de minha autoria, e diz só o seguinte: o dinheiro da Seguridade, em hipótese nenhuma, pode ser destinado para outros fins. Não deixaram aprovar. A CPI diz, a questão é de gestão, fiscalização, combate à sonegação, apropriação indébita, se fizerem, e cobrar as grandes dívidas. Se fizerem isso, com certeza a Previdência não apontará o déficit que eles estão aí falando. Aí vem a tua pergunta, claro. Eu mandei para todos os senadores. Espero que leiam, pelo menos, uma cartilha bem poucas folhas, para que eles leiam. Dá um livro grande e ninguém lê. Sim. Está conosco aqui, senador, a presidente da Amatra 4, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a doutora Carolina Gralha. Ela quer interagir, ela quer encaminhar uma pergunta para o senhor. Pois não. Os cumprimentos ao trabalho da Amatra, viu? Brilhante trabalho aqui. Senador, bom dia. Uma satisfação falar com o senhor. Nós somos parceiros de longos anos, longas datas, parceiros de muitas batalhas e contamos sempre com o senhor, é um apoio constante, fiel, muito coerente sempre com as suas bandeiras. Às vezes não estamos do mesmo lado, mas o mais importante é ter essa transparência e coerência no discurso que o senhor sempre manteve. E então aqui rendo as homenagens do povo gaúcho ao seu trabalho. Bom, nessa reforma da Previdência, para se vender como positiva, principalmente para a população, se taxou muito o servidor público como privilegiado, como verdadeiro vilão das contas da Previdência, que nós conhecemos muito bem pelo resultado da CPI que o senhor comandou. Só que todos os economistas, todos os especialistas da área identificam que serão os mais pobres, os funcionários públicos com renda baixa, que pagarão essa reforma, serão os mais atingidos. Quero que o senhor fale um pouco sobre se isso é combater privilégios e o quanto que essa propaganda enganosa que foi levada a efeito, que foi levado pelo governo, surtiu efeito no Senado Federal. Primeiro, dizer que você tem toda a razão. Os mais 80%, uns falam com 85%, outros falam com 70%, nós vamos ficar no 80%. 80% desse 1 trilhão que eles querem, segundo eles, economizar, que na verdade é tirar dos pobres para deixar na mão do governo, e já falam em abrir mão, isso é importante, e que o empregador não pagará mais do que 20% da folha. Sabe que corre assunto aqui que esse é o objetivo, que era o objetivo da capitalização, né? Ia ficar só os 10% do pobre, ou seja, os mais pobres que iam sempre pagar a conta. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa reforma veio para atingir os mais pobres. Explico. Eles também procuram mentir, porque isso é mentira mesmo, né? Dizer que o servidor público é o grande vilão. O servidor público, desde 2013, uma lei que foi começou em 2013, mas depois foi atualizada em 2013, ele só pode se aposentar com o teto do regime geral, como todos os outros trabalhadores, como todos os outros, que é em torno de R$5.800. Isso é lei para o Executivo, Legislativo e também para o Judiciário. Eles têm o FUNPRES, mas o FUNPRES, todo mundo, eles dizem mesmo que não tem problema nenhum, tanto que estão reabrindo o FUNPRES para os servidores que quiserem uma complementar, vá para o FUNPRES. Então, não sei aonde que eles estão atacando os privilégios. Não sei aonde. Vou dar outro exemplo, né? Eles dizem que atacam os privilégios. Não tem nada com as Forças Armadas, pelo contrário, acho que eles têm um papel fundamental. Mas a regra deles é que a transição é 17.
para político, de vereador a governador, a deputado federal, senador, regra de transição 30%. Regra para o servidor geral, 100%, a não ser aquela fórmula que já foi explicada aí, que vai usar o fator que também reduz muito o benefício. É um problema, claro, como disse muito bem o doutor, tem que analisar a situação. Eu não sei aonde que eles estão atacando os privilégios. Eu já fiz, sabe quantas audiências públicas para que estão assistindo? Eu estou acampado aqui. Eu fiz mais de 50 audiências públicas no Senado. Então não me digam eles que é falta de conhecimento dessa realidade. Faço, inclusive, de segunda a sexta. Tanto que segunda de manhã já temos outra que vai discutir a situação dos mais vulneráveis, falando que aposentadoria por invalidez e pessoas com deficiência, que também serão muito prejudicadas. Então, doutora, não tem mistério nenhum. O grande prejudicado com a reforma é exatamente aqueles que ganham até 2, 3 salários mínimos, serão os grandes prejudicados, que aí também são 80% dos aqueles que estão no regime geral da Previdência, e temos também muito servidor que ganha em torno de 2, 3 salários mínimos, só quem está nos ouvindo do interior, que trabalham em prefeitura, que também vai levar ferro. Sim. Também na bancada aqui, nosso especialista em direito da Previdência, doutor Luiz Gustavo Ramos, quer fazer uma questão para o senhor, senador Paim. Bom dia, Luiz Gustavo, satisfação ouvi-lo. Bom dia, senador. Bom dia. É um prazer conversar consigo. Já participamos de algumas audiências públicas juntos e eu queria lhe cumprimentar pelo trabalho em prol dos aposentados e dos segurados do regime geral de previdência. Eu sei da sua luta e lhe parabenizo por isso. A minha questão, senador, diz respeito, dentre tantas maldades que traz essa PEC, eu me refiro agora aos trabalhadores de chão de fábrica, aqueles trabalhadores que laboram e labutam, expostos a agentes nocivos que estão sendo fortemente atacados. Essa mudança que o senador Tasso propõe aqui, em só não aumentar a pontuação, chega, com todo respeito, ela chega a ser risível, porque não tem o menor cabimento. Nós estamos estabelecendo quase que uma idade mínima para uma aposentadoria especial, quando, na verdade, esse trabalhador ele não vai aguentar trabalhar até os 60 anos. Estão acabando com a aposentadoria especial, senador Paim. E o meu grande questionamento, senador, é o seguinte: ainda há espaço para conversarmos com os senadores e fazermos ou tentarmos fazer com que eles entendam o que está sendo feito com esse trabalhador que trabalha no seu dia a dia exposto a condições totalmente prejudiciais à sua saúde. Há espaço para modificarmos o que está sendo feito com a aposentadoria especial, senador? Há espaço que eu explico por quê. Né? Primeiro, você tem toda a razão. É tão absurdo essa questão das aposentadorias especiais. Eu que vim de chão de fábrica, trabalhei na fundição da Maera, trabalhei na forjaria de Canoas, trabalhei no antigo Varig, né? Eu sei muito bem o que é o chão de fábrica para quem tem direito a aposentadorias especiais. Que é um mineiro, que eu já visitei muitos, quem trabalha no subsolo, só para as pessoas que estão nos entendendo a maldade. É quase uma proposta criminosa. A Câmara reconhece que um mineiro, por exemplo, só pode trabalhar 15 anos no subsolo. Muito bem, se ele tem que se aposentar agora com 55. Ele começou a trabalhar com 21, porque assim a lei exige. 21 mais 15, 36, né? Tá certo a conta, né? Para 55, falta 19 anos. O que ele vai fazer esses 19 anos? Onde ele vai ficar? A mina disse que não, que deu para ti, se eu botar você trabalhar aqui, eles vão me multar. O dono da mina em si, né? Uhum. Ele vai para onde? Para onde ele vai nesses 19 anos? Vamos pegar o metalúrgico. Metalúrgico, algo semelhante. Começou a trabalhar com 20 para 25, para 60, 20 para 25, 45 para 60, 15 anos. Onde ele vai trabalhar esses 15 anos? Já que ele trabalha em área insalubre, ganha um adicional de insalubridade, comprovadamente, o que a empresa faz? É tão absurdo que vai virar essa contradição. O cara é posto para a rua e mais. Segundo dizem os entendidos, se ele ficar esse período todo sem contribuir, ele perde, inclusive, o direito. Porque não contribui com o sistema há 15, 20 anos, como esses casos. Sim. O próprio professor que está fazendo com 25, ele vai criar um vácuo de 10 anos. Bom, se diz que a especial é 25 anos, a Câmara, assim, assume e diz que eles não podem trabalhar mais que 15. Tem um outro setor, que é petroquímico e outros tantos, que é 20 anos. Não me lembro todas as categorias.
Mas é 15, 20 e 25. Mas vai se criar essa situação. Eu tive com o relator, mostrei para ele. Ele ficou um pouco sensível, mas acabou acatando só essa emenda, que só tem toda a razão. Essa emenda só diz que não vai piorar a partir de 2020, mas já encaixa a idade. Então não vai aumentar aquela idade ainda mais. Eu achei um absurdo aquilo, não concordei, apresentei a emenda não vinculando idade. Quem é especial é especial. Não dá para vincular quem é proibido em trabalhar em área insalubre penosa, para mim periculosa. Sim. Eles acabaram também com o termo periculoso, viu? Todo mundo que tem hoje trabalho periculoso, É verdade. tem direito a se aposentar para especial, eles acabam, não dá nem explicar por quê, mas acabaram com a palavra periculosidade. Situação dos vigilantes, gravíssima. Ontem fiz uma audiência e eu dei preferência para todos que queriam falar, naturalmente. Tudo técnico, e veio o representante dos vigilantes. Ele está apavorado. Ele disse que se a lei for aprovada, todos aqueles que estão na expectativa de aposentar, que são vigilantes, nenhum mais vai se aposentar, que acabaram com a questão da periculosidade. Sim. Eu tenho toda a razão, desculpa um pouco da minha indignação, mas eu sei que o povo brasileiro, olha o que eu disse na tribuna e ninguém me contestou. Nenhum senador conhece essa reforma. Vai votar no grito, porque foi mandado votar, e tem dois, digamos, que vai encaminhado para o matador. Exatamente. É um absurdo votarem sem conhecer. Se os senadores não conhecem, e deputados a maioria também não conhece, calcule a população aí fora. Sim. Senador Paim, também conosco aqui na bancada, representa o Sintect, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Rio Grande do Sul. O seu secretário-geral, Alexandre Nunes, também interage com o amigo. Grande Alexandre, que acompanha o trabalho de vocês. Um abraço. Bom dia, senador. Aí, eu sei que o senhor é um grande conhecedor da nossa categoria, inclusive em 2006 aí, foi autor aí do projeto de lei 7362, né, que da periculosidade para os carteiros, né, que rendeu os nossos 30% aí no final dele, né. Então, nesse sentido... Eles vão querer tirar acabando com a periculosidade. Perfeito. Então... perfeito. Então, nesse sentido, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui do Solano e vou lhe fazer uma pergunta referente à privatização dos Correios, né? Então, hoje, existe uma frente parlamentar no Congresso com mais de 200 deputados federais contra a privatização dos Correios. A gente sabe que o senhor, no Senado, está à frente de uma frente aí ampla que está debatendo o contrário às privatizações e todos os ataques aos trabalhadores, né? Agora, em junho, o STF determinou que as privatizações precisam, sim, passar pelo aval do Congresso, né? Só que liberou para se vender as subsidiárias. No Valor Econômico, saiu uma reportagem agora há pouco que esse general que está na presidência dos Correios está trabalhando para passar tudo quanto é serviço lucrativo dos Correios para constituir subsidiárias nos Correios para venderem. E quando chegar o debate da privatização no Congresso, não ter mais o que se ter nos Correios, o que debater sobre privatização, porque já foi entregue tudo. Eu lhe pergunto, o que pode ser feito a nível parlamentar para que não seja feita essa manobra e de esvaziar os Correios antes do debate da privatização no Congresso? Só que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? Eu não faço ataque pessoal a ninguém. Estou falando em matéria de governança, né? De governabilidade. É só ver o que está acontecendo com o meio ambiente. O que aconteceu agora aqui com a medida provisória 881, permite que eu diga, eles chegaram a aprovar um projeto numa comissão mista, eu não fazia parte dessa maldita comissão mista, desculpe a expressão maldita, que botava 54 jabuti. Aí vinha a Câmara, ativou 54, mas deixou lá uma meia dúzia. Nós conseguimos ainda no Senado tirar a questão específica do trabalho domingo. Mas lá na redação final, lá embaixo, tem que deixar um artigo para dizer que as pessoas trabalhem sábado e domingo, que vai ser uma briga jurídica e técnica nós temos aqui do presidente do Senado e não temos confiança no presidente da República, aquilo que vai vetar. Mas estamos fazendo a pressão, porque na redação final eles mantiveram um veto, na verdade, à lei atual, revogaram a lei atual que garante a livre negociação. O Guilmar está falando muito
tornando possível. Questão dos Correios. Já fiz 3 audiências públicas sobre essa questão. O último interventor me disse que não ia haver intervenção de jeito nenhum. Agora já mudaram tudo, e esse novo que assume diz que vai haver, sim, a privatização dos Correios, que nos preocupa muito, 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 muito. A última audiência que tivemos, ficou claro, de que essa discussão terá que passar pelo Senado. Terá que passar pelo Senado, pelo Congresso, enfim, esse debate das privatizações. Agora, se eles estão se antecipando para fazer a entrega antes que houver o debate no Senado sobre a privatização, sim, eu acho que é um ato, no mínimo, ilegal, imoral, e que ofende o princípio do direito e no aspecto jurídico que nós vamos enfrentar. Mas eu acho que nós aqui, nessa ideia da frente, nós temos que cada vez mais fortalecer a frente Câmara e Senado e chamar a denúncia que você faz. Eu me disponho já, embora eu estou aqui acampado, me perguntar para mim qual é a tua audiência de segunda, eu vou ter Previdência, terça, Previdência, quarta já é a votação na comissão, quinta, Previdência, sim, sexta, Previdência, dia 10 vai ter um grande debate no plenário, esse é o debate mais importante que vai acontecer no meu entendimento. Quem puder assistir de uma forma ou de outra, ou pela Rádio Band, por exemplo, dia 10 vai ter 3 grandes especialistas que são contra a reforma dos moldes apresentados e 3 representantes do governo favorável. Esse debate vai ser fundamental até para a gente avançar no sistema da Previdência, mas não esquecendo que a questão do Correio, nós somos totalmente contra a privatização. Eu lembrava outro dia, eles foram lá, os técnicos, até os Estados Unidos não privatizou. Hoje todo mundo aqui é Estados Unidos. Todo sim, mundo diga me defende ao governo, né? Só fala em Estados Unidos. Pois lá não é privatizado o Correio. O que aqui vão querer privatizar? claro. Vamos fazer um bom combate. Senador, e ainda temos uma questão de uma nota técnica da OAB, né, sobre a questão da aposentadoria especial, do tempo especial, a fim de convertê-lo para tempo comum, né, que pelo texto da PEC... A margem, a cancha para a gente conseguir avançar, porque nesse caso seria uma emenda supressiva. O governo fala muito que não pode mandar para a Câmara porque não quer atrasar. Emenda supressiva, né, não altera, não vai ocasionar qualquer tipo de atravancamento no andamento. Há margem, há cancha para a gente ingressar com essa emenda? Vou explicar. Tanto que essa questão de que suprimindo, alguns não entenderam, mas eu sabia que isso aqui eles vão aprovar de qualquer jeito. O que eu fiz? Eu consegui um parecer da consultoria do Senado inquestionável, que ele mostra que já aconteceu inúmeras vezes a tal desfatiada, aquilo que é acordo encaminha, o resto fica para trás. Né? Então, sim, eu fiz todas as emendas supressivas necessárias, inclusive essa. Só para rapidamente, fiz emenda supressiva sobre o tempo de contribuição. Fiz o tempo de emenda supressiva. Só vou dar o título, mas eu tenho todo aqui a justificativa junto, né? Certo. A pensão por morte inferior ao salário mínimo. Da aposentadoria especial, eu faço emenda supressiva porque não entendo como ele pode vincular especial com idade. Valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que eles extinguem a integralidade da aposentadoria de incapacidade. Cidadão, se deu um acidente no espaço da fábrica, ele ainda vai se aposentar com o cálculo baseado na média. A média com redutor já. Mas se ele teve um AVC em casa, hoje teve um AVC, se aposenta com a integralidade. Aqui vai se aposentar só em 60%. É a elevação do valor que eles estão aí com cálculo, que impõe uma redução do benefício em razão da fórmula de cálculo, que é esse 100% ainda da vida laboral, eu volto para 80%. Tudo emenda supressiva. Eu não tenho esse papo de dizer que não quer votar, então aproveita as emendas supressivas. A contribuição dos servidores inativos também eu faço emenda, a alíquota extraordinária também eu faço emenda, o abono salarial eu faço emenda, tudo supressivo. Sim. Contrato de trabalho intermitente que eles fazem lá uma forma tal que aquele trabalhador que não conseguiu durante o mês ter o número de horas que garante o trabalho que ele tem que pagar para a Previdência, ele é obrigado a complementar. Pois tem os chamados benefícios não programados, gravíssimos, que privatizam tudo. E, enfim, esses são os principais destaques que eu fiz, que na verdade limparia essa proposta
ficaria menos ruim. Mas disso tudo eu não sei o que ele vai aproveitar. Claro. Tudo emendas apresentadas. A única que realmente eu tenho que admitir que foi positiva, ele acatou, eu fui um dos autores da emenda, foram 8 que apresentaram, foi tirar o BPC, que como o Supremo estava dando ganho de causa já para aqueles que dependem do BPC, independente da renda, ser um quarto só do salário mínimo, agora eles querem botar na Constituição para acabar de vez por todas. Nós conseguimos fazer que essa fosse então retirada já do Senado de forma oficial. Essa é a supressão, digamos, relevante que foi aprovada até o momento. Tá certo. Aprovada pelo relator. Sim. Senador Paulo Paim, muito obrigado, né? Obrigado pela entrevista. Desejamos muito boa sorte e que consigamos, né, mudar ainda um pouco esse texto tão ruim, tão maléfico a todos. Me permite só uma frase? Sim. Só uma frase. Só o seguinte, eu faria um apelo a todas as entidades que puderem, peçam audiência com o relator. Eu vou junto para ver se ele entende o que está escrito aí, que é um absurdo. Só isso que eu estou pedindo aí, me ajudaria muito. Senador, segunda-feira, o presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Tiago Kidrick, estará falando no Senado, segunda-feira pela manhã. Isso. E eu até lhe peço, se o senhor puder nos... que eu presido lá da CDH. Isso, se o senhor puder nos ajudar a conseguirmos um horário para conversar com o senador Tasso, desde logo lhe agradecemos muito, a OAB lhe agradece muito. Isso. Tá bem? Faremos isso, com certeza vamos conseguir. Viu? Tá certo. Senador Paulo Renato Paim. Centrais. Desculpe que falei demais. Abraço. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.